Sua pobreza me envergonha. Minha sogra é quem tem classe de verdade. Meu filho gritou isso na frente de todos, enquanto a mulher dele ria da minha roupa simples. Eu não derrubei uma única lágrima. O salão ficou em silêncio absoluto, esperando minha reação. Apenas me abaixei. Peguei meu presente humilde do chão e limpei a poeira com calma. Olhei para ele uma última vez e sussurrei: aproveite a festa. Virei as costas e saí caminhando devagar. Ele achou que tinha vencido. Mas assim que entrei no meu carro, peguei o celular e fiz uma ligação que durou menos de 10 segundos. Enquanto ele brindava com a sogra rica lá dentro, ele não fazia ideia de que, na manhã seguinte, o mundo dele iria desabar. Meu nome é Margarida Santos e tenho 63 anos. Naquele sábado de junho, eu estava de pé no meio da sala da casa do meu filho, com 20 pessoas me olhando, enquanto Rodrigo gritava que minha pobreza dava nojo nele. Era meu aniversário. Meu único filho tinha insistido tanto para eu ir naquela festa que achei que ele finalmente queria me homenagear. Me arrumei com tanto carinho naquela manhã. Peguei meu vestido mais bonito, o florido que comprei no brechó da Dona Rosa por R$ 15. Era de algodão leve, com flores pequenas amarelas e brancas. Calcei minha sandália de couro marrom, que reformei 3 vezes, porque o couro era bom, original, durável. Peguei minha bolsa de crochê, que eu mesma fiz durante as noites de insônia. Passei batom clarinho. Prendi o cabelo num coque simples. Me olhei no espelho e pensei: estou apresentável. Cheguei na casa dele às 4 da tarde animada. Foi o maior erro da minha vida. A casa estava cheia de gente que eu nunca tinha visto. Amigos dele do trabalho, usando relógios que custavam mais que meu aluguel de 1 ano. Colegas da Valéria do escritório de advocacia, todas de vestidos justos e saltos finos. A família Monteiro inteira, ocupando o sofá grande da sala, com suas roupas de grife, perfumes importados que dava para sentir de longe, joias nos pescoços e pulsos brilhando na luz. Quando entrei pela porta, todos pararam de falar ao mesmo tempo. Foi como se eu tivesse entrado numa festa errada. 20 pares de olhos me mediram dos pés à cabeça. Ouvi uma mulher sussurrar para outra: quem é essa? A amiga respondeu baixinho, mas eu ouvi. Acho que é a mãe dele, a pobre. Risinhos discretos. Meu estômago apertou, mas forcei um sorriso. Valéria veio até mim com aquele jeito dela de andar, toda ereta, queixo erguido, como se o chão não fosse digno de tocar os pés dela. Ela estava impecável. Vestido de seda na cor creme, sapato de salto nude, cabelo loiro escovado caindo perfeitamente nos ombros, make discreto mas caro. Me cumprimentou com 2 beijinhos no ar, sem tocar meu rosto. Disse alto para todo mundo ouvir: que gracinha, Margarida, você veio direto da feira? Está com cheiro de verdura fresca. As 3 amigas dela que estavam perto explodiram em risadas. Uma disse: ai, Valéria, você é terrível. Outra completou: mas é verdade, tem um cheirinho de couve no ar. Mais risadas. Senti meu rosto esquentar de vergonha, mas engoli. Era meu aniversário. Eu não ia estragar o dia por causa de maldade de gente mal educada. Fui para a cozinha pensando que podia ajudar a arrumar a mesa, fazer alguma coisa útil para me sentir menos deslocada. A cozinha da casa do meu filho era enorme, moderna, com ilha no meio, armários brancos até o teto, eletrodomésticos de aço inox que pareciam de revista. Tinha uma moça de uniforme arrumando os salgados em bandejas de prata. Comecei a ajudar ela. Valéria entrou atrás de mim com cara de quem tinha cheirado algo podre. Disse que eu não precisava ajudar, que tinha copeira contratada para isso, que eu podia sentar lá fora com os outros convidados. Mas o jeito que ela falou, com aquela voz doce mas com veneno escondido, deixou bem claro: você está atrapalhando aqui. Saia da minha cozinha agora. A copeira me olhou com pena. Saí de cabeça baixa. Voltei para a sala. Procurei meu filho com os olhos. Ele estava no canto conversando animado com um grupo de homens de terno, todos segurando taças de vinho. Acenei para ele. Ele me viu, fez um aceno rápido de cabeça e voltou a conversar como se eu não existisse. Sentei num canto do sofá menor, perto da porta da varanda. Ninguém sentou perto de mim. Fiquei ali sozinha vendo o movimento. As pessoas conversavam, riam alto, bebiam champanhe francesa que a Valéria servia em taças de cristal, comiam canapés caros que eu nem sabia o nome, salmão, caviar, coisas que eu só via em revista. Me senti completamente invisível.
40 minutos se arrastaram como se fossem 4 horas. Ninguém falou comigo. Ninguém perguntou como eu estava. Ninguém me ofereceu uma taça de água. Quando vi as pessoas se ajuntando perto da mesa de jantar, achei que iam me chamar. Achei que iam cantar parabéns para mim. Achei que aquela humilhação toda tinha um propósito, que no final iam fazer alguma surpresa linda e tudo faria sentido. Mas quando a Valéria entrou da cozinha carregando um bolo enorme de 3 andares coberto de flores de açúcar, quando colocou o bolo na mesa e começou a enfiar as velas, vi que tinha um número diferente do meu. Era 72, não 63. O bolo era para a senhora Monteiro, para a mãe da Valéria, a sogra do meu filho. A Valéria começou a cantar parabéns para a mãe dela. Todo mundo acompanhou. Palmas, sorrisos. A senhora Monteiro apagou as velas emocionada. Meu filho abraçou a sogra com tanto carinho que meu peito doeu. Ele nunca me abraçou daquele jeito. Nunca me olhou com aquele orgulho nos olhos. Fiquei ali sentada assistindo à festa de aniversário de outra pessoa no dia do meu aniversário. Ninguém cantou para mim. Ninguém lembrou. Ninguém ligou. Senti algo quebrar dentro do meu peito naquela hora. Foi como se uma parte de mim tivesse morrido ali mesmo. Levantei devagar. Peguei minha bolsa de crochê. Comecei a andar em direção à porta. A Valéria me viu e veio correndo. Perguntou na frente de todo mundo, bem alto para garantir que todos ouviriam. Margarida, você já vai embora? Não vai ficar para o jantar? Falei baixinho que não queria atrapalhar, que estava cansada. Ela aumentou mais o tom de voz. Atrapalhar você não atrapalha não, Margarida. Mas olha, vai ser comida japonesa. Bem cara. Sushi, sashimi, essas coisas sofisticadas. Sei que você não está acostumada com esse tipo de comida. Talvez seja melhor você comer em casa mesmo. Algo mais simples, sabe? Mais do seu costume. A senhora Monteiro estava perto e ouviu tudo. Ela se aproximou também, com aquele jeito de rainha que ela tem, toda imponente. Completou com voz doce, mas firme. É verdade, minha querida. Comida de gente simples é diferente, né? Você pode até passar mal comendo comida japonesa se não está acostumada. Melhor você ir para casa mesmo. Comer sua comidinha de sempre. As amigas da Valéria que estavam ao redor começaram a rir. Não era risada alta, era aquela risada baixinha, escondida atrás da mão, mas que machuca mais que grito. Senti lágrimas queimarem meus olhos, mas pisquei rápido para segurar. Não ia dar o gosto de me ver chorar. Foi quando meu filho se aproximou. Finalmente, pensei. Finalmente ele vai me defender. Finalmente vai mandar essa gente calar a boca. Mas quando olhei para os olhos dele, vi algo que nunca tinha visto antes. Era nojo, nojo mesmo. Como se ele estivesse olhando para algo sujo, repugnante. Ele disse: Mãe, a Valéria está certíssima. Você desafina no meio dessa gente. Olha só como você está vestida. Parece uma pedinte. Parece que catou roupa do lixo. Sua pobreza me dá vergonha. Me dá vergonha mesmo. Eu tenho amigos importantes aqui, gente influente, e você aparece parecendo uma mendiga. Ele respirou fundo e continuou. A mãe da Valéria, a senhora Monteiro, essa sim é uma mulher de verdade. Tem classe, tem educação, tem dinheiro, tem refinamento. Sabe se vestir, sabe conversar, sabe se comportar em sociedade. Você nunca vai chegar nem perto do que ela é. Nunca. Para de me envergonhar e vai embora, mãe. Vai embora antes que você estrague mais ainda minha reputação na frente dos meus amigos. O silêncio que caiu na sala foi tão pesado que parecia que o ar tinha virado concreto. 20 pessoas me olhando. Algumas com pena, outras com desprezo, outras com aquela curiosidade mórbida de quem está assistindo um acidente acontecer ao vivo. A senhora Monteiro sorriu satisfeita. A Valéria cruzou os braços com ar de vitória. As amigas dela sussurravam entre si. Meu filho estava ali de pé na minha frente com os braços cruzados esperando eu sair. Senti meu coração quebrar em pedaços tão pequenos que nunca mais iam se juntar. Meu filho único. Meu menino que carreguei no ventre durante 9 meses. Que amamentei. Que criei sozinha depois do divórcio difícil. Que sustentei com meu suor durante anos. Que coloquei na melhor escola que consegui pagar. Que incentivei a estudar engenharia. Que apoiei em cada decisão da vida dele.
Esse mesmo filho tinha acabado de me destruir em público. Tinha me humilhado na frente de estranhos. Tinha dito que eu era uma vergonha para ele. Não chorei, não gritei, não briguei, não tentei me explicar. Apenas peguei minha bolsa velha de crochê, ajeitei a alça no ombro, levantei o queixo e caminhei até a porta. Cada passo era uma tortura. Sentia os olhares todos grudados nas minhas costas. Ouvia a Valéria dizer em voz que não era bem sussurro. Finalmente, que situação constrangedora essa. A gente tenta ser educado, mas tem gente que não entende. A senhora Monteiro respondeu: é querida. Pobreza não é defeito, mas falta de noção é. As amigas riram de novo. Abri a porta. Saí. Fechei atrás de mim. Desci as escadas do prédio dele com as pernas tremendo tanto que precisei segurar no corrimão para não cair. Cheguei na rua. O sol de junho estava forte, mas eu sentia frio. Frio na alma. Peguei o ônibus de volta para casa. Sentei no banco perto da janela. Foi só quando o ônibus arrancou que deixei as lágrimas caírem. Chorei o caminho inteiro. 40 minutos de choro silencioso. As pessoas no ônibus me olhavam, mas eu não ligava mais. Não ligava para nada. Cheguei no meu prédio no centro antigo da cidade. 5 andares, sem elevador, pintura descascada, interfone que só funciona às vezes. Subi os 3 andares até meu apartamento. A Teresa, minha vizinha e amiga de 30 anos, estava na porta dela tirando o lixo. Ela me viu e soube na hora que tinha acontecido algo horrível. Perguntou o que foi. Comecei a chorar de novo sem conseguir falar. Ela largou o saco de lixo, pegou minha mão e me levou para dentro do meu apartamento. Sentou comigo no sofá velho de 2 lugares. Preparou chá de camomila na minha cozinha pequena. Me deixou desabafar. Contei tudo. Cada palavra que meu filho disse. Cada humilhação que a Valéria e a sogra dela me fizeram passar. Cada olhar de nojo das pessoas naquela sala. Teresa ouviu tudo segurando minha mão. Quando terminei, ela disse: Margarida, seu filho está perdido. Completamente perdido. Aquela mulher envenenou ele. Aquela família rica de mentira manipulou ele. Você precisa fazer alguma coisa. Você não pode deixar isso assim. Você não pode deixar ele achar que pode te tratar desse jeito. Respondi que estava cansada. Cansada de tudo. Cansada de esconder quem eu era. Cansada de ser humilhada. Cansada de proteger quem não merecia proteção. Cansada de viver essa mentira toda. A Teresa perguntou que mentira. Olhei para ela e disse: eu tenho dinheiro, Teresa. Muito dinheiro. Meu filho não sabe, mas eu sou rica. Muito rica. Sou dona da construtora onde ele trabalha. Sou a patroa dele, e ele nem imagina. Teresa ficou de boca aberta. Perguntou desde quando. Expliquei que há 22 anos, logo depois do divórcio, montei uma construtora com um sócio. A empresa cresceu. Hoje fatura milhões por ano. Minha renda mensal é de R$320 mil. Mas escondi de todo mundo. Escondi para me proteger. Escondi porque tinha medo de ser usada. Medo de perder meu filho para a ganância. Preferi viver simples. Andar de ônibus, comprar roupa de brechó, morar nesse apartamento pequeno. Preferi ser pobre aos olhos do mundo para saber quem me amava de verdade. Teresa respirou fundo. Disse: e agora você descobriu a verdade. Descobriu que seu filho não te ama pela pessoa que você é. Ele te despreza pela pobreza que ele acha que você tem. Respondi: exatamente. E agora chegou a hora de mostrar quem eu realmente sou. Chegou a hora de virar esse jogo. Peguei meu celular. Procurei o contato do Antônio Carlos Ribeiro, meu sócio fundador da construtora, meu amigo de 22 anos, homem de confiança absoluta. Liguei. Ele atendeu no primeiro toque. Falei: Antônio, chegou a hora. Prepare todos os documentos. Segunda-feira a gente começa. Ele perguntou: tem certeza, Margarida? Respondi: absoluta. Chegou a hora de meu filho descobrir quem é a mãe que ele desprezou. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei na cama com os olhos abertos no escuro, repassando tudo na minha cabeça. Todas as vezes que a Valéria me humilhou. Quando ela disse que meu presente de casamento foi ridículo, que era uma batedeira velha e feia. Quando proibiu a Beatriz e o Tiago de virem no meu apartamento porque era perigoso, sujo, lugar de gente pobre. Quando inventou desculpa para eu não ir no batizado do Tiago porque eu não tinha roupa adequada para a igreja chique que eles escolheram.
quando me ligou dizendo que ia dar uma cesta básica de Natal para mim, porque sabia que eu passava dificuldade. Todas as facadas que levei em silêncio, todas as humilhações que engoli para não brigar com meu filho. Acabou. Segunda-feira o jogo ia virar completamente. No domingo de manhã meu celular tocou. Era o Rodrigo. Meu coração deu um pulo. Achei que ele ia pedir desculpas. Achei que tinha acordado, pensado no que fez e ligado arrependido. Mas quando atendi a voz dele estava irritada. Disse: "Mãe, você estragou minha festa ontem. Saiu daquele jeito fazendo drama. Deixou todo mundo constrangido. A senhora Monteiro ficou chateada com a situação. A Valéria passou a noite inteira reclamando. Você sempre faz isso. Sempre chama atenção para você. Sempre cria situação. Não aguento mais seus chiliques." Fiquei em silêncio ouvindo. Ele continuou: "Olha, a gente precisa ter uma conversa séria. Você precisa entender seu lugar. A família da Valéria é gente importante. Gente de dinheiro. Gente que pode abrir portas para mim. Eu preciso causar boa impressão. Preciso que você colabore. Se você não consegue se vestir direito, se não consegue se comportar direito, então é melhor você não aparecer mais. É melhor você ficar na sua. Entendeu?" Respirei fundo. Senti uma calma estranha tomar conta de mim. Perguntei: "Rodrigo, você precisa de dinheiro?" Ele ficou surpreso com a pergunta. Demorou uns segundos para responder. Disse: "Por que você está perguntando isso?" Repeti: "Você precisa de dinheiro?" Ele respondeu: "Preciso sim. Estou querendo comprar um carro novo, um importado. Mas o gerente do banco negou meu pedido de empréstimo. Disse que minha renda está comprometida. Não tenho margem. Estou frustrado com isso." Falei com voz calma. "Então liga para o gerente amanhã de manhã, segunda-feira bem cedo, e pede o empréstimo de novo." Ele perguntou confuso: "Mas mãe, ele já negou. Não vai adiantar pedir de novo." Respondi: "Confia em mim, filho. Liga amanhã e pede. Você vai ter uma surpresa." Desliguei antes dele responder. Mandei mensagem para o Antônio Carlos: "Prepare tudo. Amanhã começa a virada." Segunda-feira, 9 horas da manhã, o telefone do Rodrigo tocou. Ele estava no escritório dele na construtora onde trabalhava há 12 anos como engenheiro de obras. Atendeu. Era o gerente do banco. O gerente pediu desculpas pelo inconveniente e disse que tinha revisado a situação financeira dele durante o fim de semana. Explicou que havia um erro no sistema, que, na verdade, o Rodrigo tinha margem de crédito bem maior do que o sistema mostrava, que poderia aprovar empréstimo de até R$500 mil. Meu filho ficou completamente confuso. Perguntou: "Mas como assim? Na sexta você negou 120 mil e agora está aprovando 500 mil? O que mudou?" O gerente respondeu: "Mudou que descobrimos uma informação importante no seu cadastro. Sua mãe, a senhora Margarida Santos, é a acionista majoritária da construtora Santos Empreendimentos, onde você trabalha. Ela controla 82% das ações da empresa. Você é filho da dona. Isso muda completamente sua análise de crédito. Tecnicamente, você trabalha para sua mãe há 12 anos sem saber." O Rodrigo ficou mudo. Não conseguiu falar nada. O gerente perguntou se ele estava ouvindo. Meu filho desligou o telefone com a mão tremendo. Ele ligou imediatamente para o departamento de recursos humanos da construtora. A moça do RH atendeu. Rodrigo perguntou direto: "Quem é o dono real desta empresa?" A moça respondeu sem entender a pergunta: "A empresa Santos Empreendimentos é presidida pela senhora Margarida Santos. Ela é a acionista majoritária." Rodrigo perguntou com voz falhando: "Margarida Santos é minha mãe?" A moça confirmou: "Sim, todo mundo aqui na empresa sabe disso. Achei que você soubesse também. Ela fundou a construtora há 22 anos com o engenheiro Antônio Carlos. É a dona de tudo aqui." Rodrigo desligou o telefone. Sentou na cadeira do escritório sem conseguir respirar direito. Colegas de trabalho perceberam que tinha algo muito errado com ele. Perguntaram se ele estava passando mal. Ele não respondeu. Levantou cambaleando, pegou a chave do carro, saiu correndo do prédio comercial, entrou no carro e veio direto para o meu apartamento. Dirigiu feito louco. Passou o sinal vermelho. Quase bateu 2 vezes. Chegou aqui em 20 minutos. Rodrigo tocou a campainha do meu apartamento 23 vezes seguidas, sem parar, sem dar intervalo. Abri a porta. Ele estava com os olhos vermelhos,
suando, respirando rápido como se tivesse corrido uma maratona. Entrou empurrando a porta, nem esperou eu convidar. Gritou logo de cara. É verdade, mãe? Você é dona da construtora? Você é minha patroa? Respondi com calma. É verdade sim, filho. Entre, senta, vamos conversar. Ele não sentou. Ficou andando em círculos na minha sala pequena. Passava a mão no cabelo, respirava fundo. Parecia que ia ter um ataque. Ele gritou. Por quanto tempo? Por quanto tempo você escondeu isso de mim? Por que você mentiu? Como você conseguiu construir uma empresa e eu nunca soube? Sentei no sofá. Indiquei a poltrona para ele. Falei, filho, senta por favor. Isso é uma conversa longa. Ele sentou na beirada da poltrona, corpo todo tenso, mãos tremendo. Comecei a contar a história toda desde o começo. Expliquei que quando me divorciei do pai dele há 18 anos, não fiquei com nada. Absolutamente nada. Ele era advogado influente, conhecia juízes, manipulou todo o processo. Levou a casa que a gente morava. Levou o carro. Levou as economias que tínhamos no banco. Sobrou para mim só este apartamento velho aqui no centro, que era a herança da minha mãe. E sobrou uma dívida enorme de cartão de crédito que eu tinha feito para pagar as contas nos últimos meses de casamento, quando ele já não dava mais dinheiro. Fiquei sozinha com você que tinha 5 anos, um apartamento velho e uma dívida de R$ 38 mil. Trabalhei como secretária numa empresa de contabilidade. Ganhava R$ 900 por mês. Pagava aluguel não, porque o apartamento era meu, mas pagava condomínio, luz, água, comida, escola particular para você, porque eu não queria te colocar em escola pública. Sobrava quase nada, mas eu guardava. Guardava R$ 5 aqui, R$ 10 ali. Durante 3 anos, juntei cada centavo que consegui economizar. Cortei tudo. Não comprava roupa nova. Não ia no cabeleireiro. Não comia fora. Cozinhava arroz e feijão e fazia durar a semana inteira. Você lembra que a gente sempre comia a mesma coisa? Era porque era o que dava para comprar. Em 3 anos juntei R$ 17.400. Parecia pouco, mas para mim era uma fortuna. Foi quando conheci o Antônio Carlos numa palestra sobre empreendedorismo que teve no Senac. Ele era engenheiro civil desempregado de 48 anos. Tinha perdido o emprego quando a construtora onde trabalhava faliu. Ele tinha conhecimento técnico imenso, tinha experiência de 20 anos construindo prédios, mas não tinha capital para abrir empresa própria. A gente conversou depois da palestra. Descobrimos que éramos parecidos. Ele tinha conhecimento e eu tinha um pouco de dinheiro. Decidimos nos juntar. Abrimos a construtora Santos Empreendimentos em fevereiro, há 22 anos. Alugamos uma sala comercial pequena de 30 metros quadrados. Compramos 2 computadores usados, uma impressora, material de escritório básico. Sobrou R$ 5 mil no caixa. Eu cuidava da parte administrativa. Orçamentos, contratos, cobrança, pagamento de fornecedores, contabilidade. O Antônio Carlos cuidava da engenharia. Projetos, obras, contratação de pedreiros, compra de material de construção. A gente trabalhava 14 horas por dia, 7 dias por semana, sem folga, sem descanso. Começamos fazendo reformas pequenas, pintura de casa, troca de piso, reforma de banheiro, trabalhos que davam R$ 1.000, R$ 2.000 de lucro. Mas a gente era honesto, entregava no prazo, fazia com qualidade. Os clientes começaram a indicar. Em 6 meses já tínhamos fila de espera. Em 1 ano conseguimos pegar obra maior. Construção de sobrado de 3/4. Lucro de R$ 22 mil. Reinvestimos tudo na empresa. Compramos equipamentos melhores. Contratamos 3 funcionários. Alugamos sala maior. Em 5 anos, já estávamos construindo pequenos condomínios, prédios de 4 andares, casas em loteamento popular. Participávamos de licitações públicas para obras pequenas. Ganhamos algumas. O faturamento cresceu. Contratamos mais funcionários. Abrimos escritório maior. Compramos caminhão, betoneira, equipamentos profissionais. Éramos conhecidos na cidade como construtora séria, que entregava obra em dia, com qualidade, sem enrolação. Em 10 anos já tínhamos contratos com a prefeitura. Obras públicas grandes, escolas, postos de saúde, conjuntos habitacionais.
O faturamento explodiu. Contratamos engenheiros, arquitetos, mestres de obras, administrativo completo. Mudamos para a sede própria, prédio comercial de 3 andares. A empresa cresceu tanto que precisei me dedicar tempo integral. Larguei o emprego de secretária. Virei empresária de verdade. O Antônio Carlos virou engenheiro-chefe. A gente se completava perfeitamente. Ele com conhecimento técnico e eu com visão de negócios. Hoje a construtora tem 230 funcionários. Fatura R$ 8.400.000 por ano. Tem 23 projetos em andamento. Construímos condomínios de médio e alto padrão, prédios comerciais, obras públicas, loteamentos completos. Somos a 3ª maior construtora da região de Ribeirão Preto. Sou acionista majoritária. 82% das ações são minhas. Antônio Carlos tem 18%. Minha renda mensal líquida, depois de impostos e reinvestimentos, é de R$ 320.000. Todo mês, esse dinheiro cai na minha conta. Rodrigo estava branco. Completamente branco. Perguntou com voz sumida. E por que você sempre escondeu isso? Por que viveu como pobre? Por que nunca me contou? Expliquei. Porque eu tinha medo, filho. Muito medo. Medo de ser usada por causa do dinheiro. Medo de você crescer mimado, achando que tudo era fácil. Medo de você se casar com alguém interesseira que só queria meu patrimônio. Preferi esconder. Preferi viver simples. Preferi que você pensasse que eu era pobre para saber se você me amava de verdade. Ele perguntou sobre o emprego dele na construtora. Expliquei que quando ele se formou em engenharia civil há 12 anos, eu pedi um favor para o Antônio Carlos. Pedi para contratar você como engenheiro júnior, mas com uma condição absoluta, segredo total. Ninguém podia contar que eu era a dona. Queria que você crescesse profissionalmente pelo seu próprio mérito. Queria ver você se desenvolver, assumir responsabilidades, progredir na carreira sem saber que era filho da patroa. O Antônio Carlos concordou. Contratou você. Te deu projetos desafiadores. Te avaliou com rigor. Você cresceu bem. Virou engenheiro sênior por competência real. O salário dele de R$ 18.400 por mês vinha tecnicamente do meu bolso porque eu era dona da empresa, mas ele achava que era fruto do trabalho dele. O plano de saúde executivo que cobria ele, a Valéria e os meninos custava R$ 4.800 por mês e era pago pela empresa. O carro que ele usava, um sedã importado que custou R$ 120.000, foi financiado através de convênio da empresa com desconto em folha. A casa onde ele morava, o condomínio fechado no Jardim Recreio, foi presente de casamento que dei há 5 anos. R$ 280.000 à vista. A escritura estava no nome dele, mas o dinheiro saiu da minha conta pessoal. Ele vivia bem, muito bem, confortável. Viajava com a família todo ano. Comia em restaurante caro, comprava roupa de marca. Os meninos estudavam em escola particular excelente. Ele tinha tudo, mas nunca soube que era eu quem sustentava aquela vida toda. Achava que era esforço próprio. Achava que tinha conquistado tudo sozinho. Mentira. Tudo, cada tijolo, cada centavo, cada conquista, vinha de mim. Da velha pobre que ele desprezou no aniversário. Rodrigo começou a chorar. Não era choro discreto. Era choro convulsivo, desesperado. Ele colocou as 2 mãos no rosto e soluçou alto. Perguntou entre lágrimas. Mãe, por que você mora aqui então? Por que anda de ônibus? Por que usa roupa velha? Se você tem todo esse dinheiro, por que vive como se não tivesse nada? Olhei nos olhos dele. Respondi, porque dinheiro não define quem eu sou, Rodrigo. Não define meu caráter. Não define meus valores. Vivo aqui porque gosto deste apartamento. Tem história, tem memória. Foi da sua avó. Ando de ônibus porque prefiro, porque consigo pensar, observar a cidade, ver as pessoas. Compro roupa de brechó porque acho bonito, porque sei que estou reutilizando, porque não preciso de etiqueta de grife para me sentir bem. Continuei. Eu não preciso provar nada para ninguém, filho. Não preciso de carro importado, roupa cara, casa enorme para saber quem eu sou. Mas você precisava me provar algo. Você precisava me mostrar que me amava pela pessoa que eu sou, não pelo dinheiro que eu tenho. Eu te testei. Durante todos esses anos te testei. Queria ver se você me respeitava, me valorizava, me amava sendo eu pobre.
Você falhou no teste filho. Falhou completamente. Escolheu me desprezar. Escolheu sentir vergonha de mim. Escolheu me humilhar em público para agradar uma família rica que nem é tão rica assim. Rodrigo levantou da poltrona de um pulo. Tentou falar. Tentou se explicar. Disse que a Valéria sempre comentava que eu era pobre, que ele foi se convencendo disso também, que os sogros dele faziam piadas sobre mim, que ele se sentia envergonhado de me levar em lugares chiques porque eu destoava. Disse que pensou que estava me protegendo, me afastando, que achava que eu ficaria mais confortável longe daquele mundo de gente rica. Disse que nunca imaginou que eu tinha dinheiro, que se soubesse, teria agido diferente. Levantei do sofá. Caminhei até ficar bem perto dele. Olhei fundo nos olhos dele. Falei devagar, palavra por palavra. Você não me afastou para me proteger, Rodrigo. Você me afastou porque tinha vergonha de mim. Vergonha da minha roupa simples. Vergonha do meu jeito humilde. Vergonha de me apresentar para os seus amigos ricos. Você escolheu o lado da Valéria e da família Monteiro. Escolheu me humilhar em público no dia do meu aniversário. Gritou na minha cara que eu sou uma vergonha para você. Agora vai descobrir quanto essa escolha custou. Peguei meu celular. Liguei para o Antônio Carlos na frente do Rodrigo. Ele atendeu. Falei: Antônio, convoca a reunião extraordinária do Conselho para hoje às 15 horas. Assunto: mudanças estruturais na empresa. Preciso de todos os conselheiros presentes. Prepare os documentos que conversamos. Antônio perguntou: vai fazer mesmo, Margarida? Respondi: vou sim. Chegou a hora. Desliguei. O Rodrigo ficou mais pálido ainda. Perguntou tremendo: o que você vai fazer, mãe? O que vai acontecer nessa reunião? Respondi: você vai descobrir hoje à tarde. Agora sai do meu apartamento. Preciso me arrumar. Tenho reunião importante. Ele tentou argumentar. Tentou pedir para eu reconsiderar. Tentou dizer que ia conversar com a Valéria, que ia consertar tudo, que nunca mais ia me desrespeitar. Abri a porta. Apontei para fora. Disse: sai. Agora. Ele saiu chorando. Fechei a porta. Sentei no sofá. Respirei fundo. A Teresa bateu na minha porta 2 minutos depois. Tinha ouvido tudo através da parede fina. Entrou. Perguntou se eu estava bem. Disse que estava ótima, melhor do que nunca. Ela perguntou o que eu ia fazer na reunião. Respondi: justiça, Teresa. Vou fazer justiça. Às 15 horas em ponto, cheguei na sede da construtora Santos Empreendimentos. Prédio comercial moderno de 8 andares no Centro Empresarial Novo de Ribeirão Preto. Estacionei meu Fiat Palio Branco, ano 2012, na vaga reservada com placa: Presidente Margarida Santos. Entrei pela recepção. Todas as 3 recepcionistas se levantaram ao mesmo tempo. Disseram em coro: boa tarde, dona Margarida. Respondi: boa tarde, meninas. Caminhei até o elevador. Funcionários me cumprimentavam pelo caminho. Sabia que a notícia tinha se espalhado. O filho da dona tinha descoberto a verdade. Subi até o 8º andar. Sala de reuniões executiva. Porta de vidro, mesa enorme de madeira nobre, cadeiras de couro, ar-condicionado central, tela de projeção na parede. Lá dentro já estavam os 7 membros do conselho. 3 engenheiros seniores, 2 advogados empresariais, o contador-chefe Fernando e o Antônio Carlos como vice-presidente. Além deles, tinha mais 3 advogados externos que eu contratei especialmente para essa reunião. E lá no canto, sentado na cadeira mais distante possível da mesa, estava o Rodrigo. Ele me olhou com medo nos olhos. Sentei na cabeceira da mesa. Meu lugar. Lugar da presidente e acionista majoritária. Abri a pasta grossa que trouxe. Dentro tinha documentos, contratos, laudos, relatórios. Bati o martelo simbólico que ficava na mesa. Declarei: reunião extraordinária do Conselho aberta. Primeira pauta: reestruturação de cargos e responsabilidades. Os conselheiros abriram as pastas que receberam. Lá dentro tinha tudo detalhado. Comecei a falar. Após análise criteriosa de desempenho individual dos nossos funcionários de cargo de chefia, identifiquei necessidade de ajustes. O engenheiro Rodrigo Santos atualmente ocupa cargo de diretor de obras com salário mensal de R$ 18.400, mais benefícios. Análise dos últimos 12 meses mostra baixo rendimento comparado a outros diretores. Faltas frequentes, sem justificativa adequada. Recusa em participar de capacitações oferecidas pela empresa.
Entrega de relatórios com atraso recorrente. 3 reclamações formais de equipes sob sua supervisão sobre gestão inadequada. Antônio Carlos se levantou. Abriu o laptop. Projetou na tela gráficos e números. Mostrou comparativo de desempenho. Rodrigo estava objetivamente abaixo da média dos outros diretores. Os dados eram irrefutáveis. Antônio disse: baseado nesses dados técnicos, recomendo remanejamento para cargo compatível com o desempenho apresentado. Os conselheiros analisaram os documentos. Fizeram perguntas, todas respondidas com dados concretos. Continuei. Proponho transferência do engenheiro Rodrigo Santos da diretoria de obras para a coordenação de projetos pequenos. Redução de salário de R$ 18.400 para R$ 9.500 mensais, compatível com a média de mercado para esse cargo. Perda de carro corporativo, perda de plano de saúde executivo, mantendo apenas plano básico individual. Justificativa: adequação de remuneração ao cargo e desempenho. Abro para votação. Os 7 conselheiros votaram. Todos levantaram a mão. 7-0. Aprovado por unanimidade. Rodrigo tentou se levantar para protestar. O advogado da empresa pediu que ele permanecesse sentado e em silêncio. Continuei para a segunda pauta. Segunda pauta: auditoria de patrimônio pessoal de funcionários com cargos de chefia, conforme previsto em contrato. O contador Fernando assumiu a palavra. Apresentou o relatório detalhado. Explicou que em auditoria de rotina foi identificado que o imóvel residencial do engenheiro Rodrigo Santos, localizado no condomínio Jardim Recreio, foi adquirido através de doação registrada em cartório. Doadora: Margarida Santos. Valor: R$ 280 mil. Data: 5 anos atrás. No entanto, no registro cartorial consta cláusula de reversão da doação em caso de ingratidão grave do donatário contra a doadora. Um dos advogados externos explicou: ingratidão grave está tipificada no Código Civil Brasileiro, artigo 557. Inclui ofensa grave, calúnia, injúria ou recusa de prestar alimentos quando o doador necessita. Temos testemunhas presenciais e gravações que comprovam ofensas graves proferidas pelo donatário Rodrigo Santos contra a doadora Margarida Santos em evento público ocorrido no último sábado. As ofensas se enquadram perfeitamente na definição legal. Portanto, há fundamento jurídico para requerer reversão da doação. Outro advogado completou: em caso de reversão, o imóvel retorna automaticamente ao patrimônio da doadora. O donatário perde direito de propriedade e deve desocupar imóvel em prazo determinado judicialmente, geralmente 30 dias. Rodrigo ficou branco como papel. Tentou falar. Foi silenciado novamente. Terceira pauta: revisão de benefícios corporativos e adequação à legislação trabalhista. Fernando apresentou o novo relatório. Explicou que o plano de saúde familiar do engenheiro Rodrigo Santos, que cobre esposa e 2 filhos, custa para a empresa R$ 4.800 mensais. A auditoria identificou uso indevido do benefício. A esposa dele, que não é funcionária da empresa, utilizou o plano para consultas estéticas, dermatologia cosmética, procedimentos não médicos. Total de gastos indevidos nos últimos 12 meses: R$ 38 mil. Isso configura desvio de finalidade do benefício. Propus: cancelamento imediato do plano familiar. Rodrigo mantém apenas plano básico individual, como qualquer funcionário operacional, custo de R$ 320 mensais. A esposa e filhos precisarão buscar plano próprio. Votação: aprovado por unanimidade novamente. Rodrigo não aguentou mais. Levantou da cadeira com força. Gritou: isso é perseguição! Isso é vingança pessoal! Você está usando a empresa para se vingar de mim! Eu vou processar! Vou processar todo mundo aqui! O Antônio Carlos se levantou também. Falou com voz firme, mas calma. Rodrigo, senta e se acalma. Tudo o que está sendo decidido aqui é legal, documentado, justificado tecnicamente. Você está sendo tratado exatamente como qualquer funcionário que apresenta desempenho abaixo do esperado. Na verdade, está sendo tratado com privilégio. Qualquer outro funcionário com esse histórico já teria sido demitido por justa causa. Fechei a pasta. Levantei. Disse:
A reunião está encerrada. As decisões entram em vigor na próxima segunda-feira. Rodrigo tem até sexta-feira para desocupar sala da diretoria e se apresentar na coordenação. Os conselheiros se levantaram. Começaram a sair. Rodrigo correu atrás de mim no corredor. Ajoelhou no chão de mármore. Começou a implorar alto, sem se importar com funcionários que passavam. Disse que precisava do salário alto, que tinha contas enormes para pagar, que a Valéria ia surtar quando descobrisse, que os meninos estudavam em escola cara, que não ia conseguir manter o padrão de vida. Parei. Olhei para baixo, para meu filho ajoelhado no chão chorando. Falei: Rodrigo, você deveria ter pensado nisso antes de gritar na minha cara que minha pobreza te dá nojo. Deveria ter pensado antes de escolher humilhar sua mãe em público para impressionar gente que não vale nada. Agora levanta, vai para casa e conta para sua esposa rica o que aconteceu. Entrei no elevador. As portas fecharam. Ele ficou lá de joelhos no chão do corredor chorando, enquanto funcionários passavam olhando. Na quinta-feira à noite, 6 dias depois da reunião, o Antônio Carlos me ligou às 22 horas. A voz dele estava tensa. Disse: Margarida, a Valéria descobriu tudo. O Rodrigo contou para ela sobre a reunião, sobre você ser dona da construtora, sobre as mudanças todas. Ela ficou completamente fora de controle. Contratou advogado especialista em direito empresarial, um dos melhores de São Paulo. Estão preparando ofensiva jurídica pesada contra você e contra a empresa. Vão entrar com processos amanhã de manhã. Perguntei: que tipo de processos, Antônio? Ele respondeu: 3 ao mesmo tempo. Primeiro, impugnação das decisões do conselho alegando conflito de interesses e abuso de poder familiar. Ela vai argumentar que você usou posição de mãe e de dona da empresa para perseguir seu filho por motivos pessoais não relacionados a desempenho profissional. Segundo, ação de danos morais contra você pessoalmente por exposição vexatória do Rodrigo no ambiente de trabalho. Ela vai pedir indenização alta. Terceiro, pedido judicial de anulação da cláusula de reversão da doação da casa, alegando que foi colocada com vício de consentimento e que a casa é bem comum do casal adquirido durante casamento. Senti o estômago apertar. Perguntei: eles têm chance de ganhar? Antônio respondeu: com o advogado que eles contrataram, sim. Ele é bom, muito bom. Trabalha para empresas grandes, conhece os juízes, sabe como manipular o sistema. E tem mais. A Valéria conseguiu uma liminar. Amanhã de manhã, ela vai protocolar e um juiz amigo já sinalizou que vai deferir. A liminar vai suspender todas as mudanças na empresa até a análise definitiva do caso. Rodrigo vai voltar ao cargo de diretor com salário integral e vai bloquear qualquer movimentação sua relacionada à casa dele. Você perdeu a primeira batalha, Margarida. Desliguei o telefone sentindo meu coração acelerar. Não era medo, era raiva. Raiva de estar sendo atacada desse jeito. Raiva de estar perdendo o controle da situação. Raiva de ter subestimado a Valéria. Liguei de volta para o Antônio. Disse: prepara os advogados. Amanhã de manhã, antes dela protocolar os processos, nós protocolamos representação na OAB contra o advogado dela. Preciso de você investigando esse homem imediatamente. Antônio perguntou: acha que vai achar algo? Respondi: Valéria não contrataria um advogado assim à toa. Tem conexão pessoal. Descobre qual é. Na sexta de manhã, a liminar saiu. O juiz deferiu tudo o que a Valéria pediu. Rodrigo voltou ao cargo de diretor com salário integral. Os benefícios foram restaurados. E minha movimentação sobre a casa foi bloqueada. Recebi a notificação às 9 da manhã. Às 9h15, a Valéria ligou para Antônio Carlos. Ela estava triunfante. Disse que ia destruir minha reputação, que ia acabar com minha empresa, que ia me processar até eu ficar sem nada. Antônio gravou a ligação toda, mas a Valéria foi além. Ela organizou reunião com a família Monteiro inteira e montou campanha de destruição sistemática. Ligou pessoalmente para os 5 maiores clientes da construtora. Disse que eu era empresária inescrupulosa, que perseguia o próprio filho, que a empresa estava com problemas graves de gestão, que tinha um processo judicial enorme correndo. Sugeriu que procurassem outras construtoras mais sérias, mais confiáveis. Em 3 dias perdemos 2 contratos enormes.
Um condomínio de 20 apartamentos que faturaria 900 mil. E uma reforma de prédio comercial que faturaria 500 mil. Prejuízo total de R$ 1.400.000. O contador Fernando veio até minha casa numa terça à noite. Trouxe notícia pior ainda. Disse que a auditoria interna descobriu vazamento de informações confidenciais. Alguém de dentro da empresa estava copiando propostas comerciais, planilhas de custo, estratégias de licitação. E estava entregando tudo para empresas concorrentes. Resultado? Perdemos 4 licitações públicas seguidas. Os concorrentes sabiam exatamente quanto íamos ofertar. Sabiam nossa margem de lucro. Entravam com valores milimetricamente menores. Fernando disse: o vazamento vem da diretoria. Só alguém com acesso privilegiado conseguiria essas informações. Perguntei: é o Rodrigo? Fernando confirmou: não temos prova concreta, mas todos os indícios apontam para ele. Ele tem acesso completo aos sistemas. Depois da reunião, onde foi rebaixado, ele ficou revoltado. A Valéria provavelmente mandou ele sabotar. Estamos tentando rastrear, mas ele é esperto. Apaga rastros. Na quinta-feira, a senhora Monteiro, sogra do meu filho, partiu para a guerra também. Ela tinha contatos políticos fortes em Ribeirão Preto. Família tradicional, conhecia vereadores, deputados estaduais, secretários municipais. Começou campanha silenciosa de difamação. Sussurrava para pessoas influentes que minha empresa tinha problemas trabalhistas graves, que não pagava fornecedores em dia, que entregava obras com defeitos estruturais, que tinha processo na Justiça do Trabalho. Tudo mentira. Tudo inventado. Mas funcionou. A prefeitura abriu 3 processos administrativos investigando contratos antigos. Auditores municipais apareceram na empresa toda semana. Pediam documentos, faziam perguntas, criavam dificuldades. Queriam encontrar irregularidade. Não encontraram nada, porque sempre fizemos tudo correto. Mas o processo de auditoria em si já prejudicava. Clientes ficavam com medo. Fornecedores desconfiavam. Funcionários ficavam inseguros. Era assédio institucional para me quebrar psicologicamente e financeiramente. Mas o golpe mais baixo de todos veio pelos meus netos. A Valéria, numa terça à tarde, proibiu a Beatriz e o Tiago de falarem comigo. Trocou o número de celular das crianças. Bloqueou meu contato no telefone deles. Inventou para meus netinhos que eu era vovó má. Disse que eu queria destruir o papai deles. Que eu só pensava em dinheiro. Que eu não amava eles de verdade. A Beatriz, que sempre foi grudada em mim, que passava fins de semana inteiros no meu apartamento, tentou me ligar escondido do orelhão da escola. Atendi sem saber quem era. Ouvi a vozinha dela chorando. Ela disse entre soluços: vovó, a mamãe falou que você é má. Falou que você quer tirar a casa da gente. Falou que você não gosta mais de mim e do Tiago. Isso é verdade, vovó? Eu fiz alguma coisa errada? Por que você não vem mais buscar a gente na escola? Por que você sumiu? Meu coração despedaçou em 1000 pedaços. Expliquei para ela que eu amava ela e o irmãozinho mais que tudo no mundo, que nunca ia fazer mal ao papai dela, que era tudo mal entendido de adulto. Mas ela continuou chorando. Disse que a mãe dela proibiu de falar comigo, que se a Valéria descobrisse aquela ligação, ela ia ficar de castigo. Desligou com medo. Naquela noite, chorei pela primeira vez em muitos anos. Chorei sozinha no meu apartamento pequeno. Chorei de raiva, de tristeza, de impotência. Liguei para a Teresa de madrugada. Ela veio de pijama mesmo. Subiu os 3 andares correndo. Me encontrou sentada no chão da sala, abraçada nos joelhos, chorando. Ela sentou no chão do meu lado. Me abraçou. Deixou eu chorar no ombro dela. Quando parei de chorar, disse: Teresa, eu não aguento mais. Não aguento ser atacada de todos os lados. Perdi contratos, perdi dinheiro, perdi respeito, perdi meus netos. Talvez seja melhor desistir de tudo. Vender a empresa, pegar o dinheiro e sumir, ir para outra cidade, recomeçar longe daqui. Teresa me segurou pelos ombros. Olhou fundo nos meus olhos. Disse: Margarida Santos, me escuta bem. Você sobreviveu a um casamento abusivo de 15 anos. Sobreviveu a um divórcio que te deixou sem nada. Reconstruiu sua vida sozinha, com criança pequena. Criou um império do zero.
Você é a mulher mais forte que eu conheço. Não vai ser uma nora metida e um filho covarde que vão te derrotar. Levanta dessa bosta de chão, limpa esse rosto e revida com tudo que você tem. Mostra para eles quem você realmente é. As palavras dela me acordaram, me fizeram lembrar de quem eu sou. No dia seguinte voltei ao escritório do Antônio Carlos com outro ânimo. Ele estava me esperando com expressão séria. Disse: Margarida, guardei uma informação explosiva. Não queria usar porque é muito pesado, muito destrutivo. Mas depois de tudo que fizeram com você, depois de roubarem seus contratos, sabotarem sua empresa e afastarem seus netos, chegou a hora de jogar a carta final. Abriu pasta confidencial grossa em cima da mesa. Dentro tinha relatório de investigação particular de 140 páginas. Antônio explicou. 3 semanas atrás, quando você pediu, contratei detetive particular de São Paulo, um dos melhores. Pedi para ele investigar a fundo a Valéria Monteiro e a família dela. Queria saber se tinha podres escondidos. O que ele descobriu é absolutamente devastador. Antônio começou a folhear o relatório. Primeira bomba. A família Monteiro não é rica. Não mais. A fortuna que eles tinham acabou há exatos 5 anos. O pai da Valéria, empresário do ramo de importação, faliu. Perdeu tudo. Empresa fechou, dívidas acumularam. Eles venderam imóveis, carros, investimentos, sobrou só a mansão onde moram. Mas essa mansão está hipotecada em 3 bancos diferentes. Dívida total atual, R$ 420 mil. Se não pagarem em 6 meses, perdem a casa. Antônio continuou. O escritório de advocacia da Valéria é fachada. Ela se forma em direito há 10 anos, abriu escritório com 2 sócias. Mas o escritório faliu. Não tem cliente fixo. A Valéria atualmente tem apenas 2 clientes que pagam honorários mensais baixos. A renda dela é de R$ 5.200 por mês. Só isso. O resto todo do dinheiro que sustenta o padrão de vida dela, as roupas de grife, os sapatos caros, os tratamentos estéticos, os restaurantes chiques, vem do salário do Rodrigo. Ou seja, vinha de mim. Eu sustentava a vida de luxo da mulher que me desprezava. Mas tinha mais. Antônio virou página do relatório. Mostrou fotos. Fotos de motel. A Valéria entrando de mãos dadas com um homem de terno cinza. O mesmo homem saindo do motel 2 horas depois. Outras fotos em restaurante discreto. Beijos, abraços, intimidade clara. Antônio explicou. A Valéria mantém caso extraconjugal há 2 anos e 4 meses com o Dr. Eduardo Barreto, advogado empresarial de 52 anos, sócio de escritório grande em São Paulo. Ele é divorciado, rico de verdade. Patrimônio de 8 milhões, segundo a Receita Federal. Antônio mostrou prints de mensagens de WhatsApp que o detetive conseguiu interceptar legalmente através de autorização judicial. Mensagens íntimas. Planejamento de encontros, declarações de amor. E o pior, o Eduardo Barreto pagava as roupas de grife da Valéria. Pagava tratamentos estéticos dela. Pagava viagens que ela dizia para o Rodrigo serem presentes da mãe. Tinha comprovantes de transferências bancárias. R$ 50 mil nos últimos 8 meses. O Rodrigo era corno manso e nem desconfiava. A terceira bomba era sobre os processos que a Valéria moveu contra mim. Antônio abriu outra pasta. Disse: o advogado que ela contratou para te processar é o próprio Eduardo Barreto, o amante dela. Ele está usando informações privilegiadas que conseguiu através do relacionamento pessoal deles para montar estratégia processual contra você. Isso é quebra de ética profissional gravíssima. Conflito de interesses. Ele pode ser cassado pela OAB. Perder licença para advogar. Antônio tinha mais. Quarta bomba. Nos arquivos antigos da construtora, escavando contratos de 8 anos atrás, ele encontrou algo surpreendente. A construtora Santos Empreendimentos fez reforma completa na mansão da família Monteiro. Obra grande. Ampliação, piscina nova, paisagismo, acabamento de luxo. Contrato de R$ 700 mil. A família pagou apenas metade, R$ 350 mil. Ficaram devendo 350 mil que nunca quitaram. O contrato estava lá, assinado, reconhecido em cartório, com cláusula de juros e correção monetária.
A dívida atual, corrigida, era de R$ 682 mil. Antônio disse: podemos executar essa dívida judicialmente, entrar com ação de cobrança, penhorar bens. A mansão que já está hipotecada seria penhorada também. Eles não têm como pagar. Vão perder tudo. Seria o fim completo da família Monteiro. Olhei para todos aqueles documentos espalhados na mesa. Fotos, contratos, mensagens, relatórios, provas irrefutáveis, armas poderosas. Perguntei: Antônio, isso é legal? Isso é ético? Ele respondeu: Margarida, tudo foi obtido legalmente. O detetive trabalhou dentro da lei. Conseguiu autorização judicial para interceptações. Os documentos são todos verdadeiros. Podemos usar, sim. A questão é: você quer usar? Porque se usar, vai destruir completamente a vida deles. Não vai sobrar nada. Respirei fundo. Pensei nos meus netos chorando. Pensei nos contratos que perdi. Pensei na minha reputação sendo destruída. Pensei em tudo que me fizeram. Respondi: usa tudo, Antônio. Cada documento, cada foto, cada prova. Prepara ofensiva jurídica completa. Processa todos. A Valéria, o Eduardo, a família Monteiro, todos. Sem piedade, sem misericórdia. Eles declararam guerra. Agora vão conhecer destruição de verdade. Antônio reuniu equipe de 5 advogados. Trabalharam fim de semana inteiro preparando documentação. Na terça-feira de manhã, protocolamos simultaneamente 7 processos diferentes. Primeiro, representação na OAB contra Eduardo Barreto por conflito de interesses, quebra de ética profissional, uso indevido de informações privilegiadas. Anexamos todas as provas do relacionamento dele com Valéria. Pedimos cassação imediata da licença dele. Segundo processo, ação de divórcio litigioso em nome do Rodrigo. Sim, entramos com divórcio para meu filho sem ele saber. Anexamos todas as provas de adultério da Valéria. Fotos, mensagens, extratos bancários mostrando transferências do amante. Pedimos separação com culpa exclusiva dela, sem direito à partilha de bens. Terceiro, ação de reversão de doação da casa por ingratidão grave qualificada. Juntamos vídeos que conseguimos com convidados da festa mostrando as ofensas do Rodrigo contra mim. Testemunhas assinadas. Laudo psicológico meu mostrando trauma. Pedimos devolução imediata do imóvel. Quarto, execução de dívida antiga contra a família Monteiro. Contrato original, boletos não pagos, cálculo de juros e correção. Total de R$ 682 mil. Pedimos penhora imediata de bens, incluindo a mansão. Quinto, ação de reparação de danos contra Valéria, por concorrência desleal e difamação. Provamos que ela ligou para clientes falando mal da empresa. Provamos perda dos contratos. Pedimos indenização de R$ 1.200.000. Sexto, representação criminal contra Rodrigo por apropriação indébita de segredo comercial e sabotagem econômica. Laudo técnico do Fernando mostrando vazamento de informações. Pedimos abertura de inquérito policial. Sétimo, ação contra Valéria por alienação parental. Provamos que ela afastou propositalmente os netos de mim. Psicóloga atestou dano emocional nas crianças. Pedimos guarda compartilhada com regime de visitação obrigatório para mim. A audiência principal foi marcada para sexta-feira, 10 dias depois. Cheguei no fórum às 9 da manhã. Vim com Antônio Carlos, Tereza como testemunha, contador Fernando e 5 advogados. A Valéria estava lá com os pais, o Rodrigo completamente perdido sem entender nada e o Eduardo Barreto, o advogado amante dela que tentava manter postura profissional. Quando o juiz entrou, todos se levantaram. Era juiz diferente daquele que deu a liminar para Valéria. Esse era conhecido por ser rígido, técnico, imparcial. Ele abriu a sessão. Nosso advogado principal pediu palavra. Disse: Meritíssimo, temos provas urgentes que mudam completamente o entendimento deste caso. Pedimos permissão para apresentar. O juiz autorizou. Nosso advogado ligou o projetor. Primeira imagem na tela. Foto da Valéria e Eduardo entrando no motel de mãos dadas. A Valéria ficou branca. O Rodrigo olhou sem entender. Nosso advogado explicou. A requerente Valéria Monteiro Santos mantém relacionamento extraconjugal com o advogado Eduardo Barreto há mais de 2 anos.
Temos 43 fotos, 217 mensagens interceptadas legalmente e comprovantes de transferências bancárias totalizando R$ 52 mil que ele pagou para ela. Segunda imagem. Prints das mensagens. O juiz leu algumas em voz alta. Mensagens explícitas, declarações de amor, planejamento de encontros em cu. Cuidado com a quantidade de caracteres. O roteiro deve ter no máximo 60 mil caracteres. Continue 1835-2. Anto. O Rodrigo trabalhava. O Rodrigo levantou da cadeira em choque. Gritou. Valéria, o que é isso? A Valéria tentou falar, mas não conseguiu. O Eduardo Barreto tentou alegar que as provas eram ilegais. Nosso advogado mostrou autorização judicial. Terceira imagem. Extratos bancários da família Monteiro. Nosso advogado explicou. A família que se apresenta como rica está falida há 5 anos. Devem R$ 420 mil a bancos. E mais, devem 682 mil para a construtora Santos Empreendimentos, por obra não paga há 8 anos. A senhora Monteiro começou a tremer. Tentou sair da sala. O oficial barrou. O juiz ouviu tudo em silêncio absoluto. Analisou documentos durante 20 minutos. Então, decidiu. Primeiro, cassou imediatamente a liminar que protegia o Rodrigo. Segundo, deferiu reversão da doação da casa por ingratidão comprovada. Prazo de 30 dias para desocupação. Terceiro, determinou execução imediata da dívida com penhora de bens da família Monteiro. Quarto, concedeu divórcio litigioso com culpa exclusiva da Valéria. Partilha 0 para ela. Quinto, determinou investigação do Eduardo Barreto pela OAB. A família Monteiro perdeu tudo numa única audiência de 2 horas. A Valéria chorava desesperada. O Eduardo foi chamado para depor. Confirmou o relacionamento. Admitiu conflito de interesses. A OAB abriu processo disciplinar contra ele naquele mesmo dia. Ele perdeu a licença provisoriamente. O escritório dele começou a demitir funcionários. Clientes cancelaram contratos. Em 2 semanas, o escritório dele faliu completamente. 15 dias depois, o oficial de justiça chegou na casa do Rodrigo às 9 da manhã com mandado de despejo. Rodrigo e Valéria tiveram 2 horas para sair levando apenas roupas e objetos pessoais. Os móveis, eletrodomésticos, tudo ficou. Seria leiloado para pagar parte da dívida da família Monteiro. Vizinhos assistiram eles saindo com malas. A humilhação foi pública. Eles se mudaram para apartamento alugado de 40 metros quadrados na periferia. 2 quartos minúsculos, sala e cozinha integradas, banheiro pequeno, aluguel de R$ 1.200. Rodrigo perdeu o emprego na construtora por justa causa após confirmação da sabotagem. Ficou 7 meses desempregado, queimado no mercado. Ninguém queria contratar filho que traiu a própria mãe empresária. Conseguiu trabalho finalmente como desenhista técnico, ganhando R$ 3.200. A Valéria perdeu tudo de uma vez. Os 2 clientes do escritório sumiram. As amigas ricas a abandonaram. Ninguém atendia ligações dela. Ela engordou 20 quilos em 4 meses. Parou de fazer tratamentos estéticos. Cabelo loiro ficou com raiz escura aparecendo. Roupas de grife foram vendidas em brechó para pagar contas. Ela virou sombra do que era. A família Monteiro perdeu a mansão no leilão judicial. Foi arrematada por 800 mil. O dinheiro pagou a dívida com a construtora e parte das hipotecas. Eles se mudaram para a cidade pequena do interior, Cravinhos, vivendo de favor na casa de parentes. A senhora Monteiro, que era rainha da sociedade, virou dona de casa humilde. O senhor Monteiro tentou trabalhar, mas com 70 anos, ninguém contratava. Mas algo aconteceu que nem eu esperava. A Daniela, ex-colega de faculdade do Rodrigo, que sempre foi apaixonada por ele, reapareceu. Ela tinha virado empresária bem-sucedida, dona de empresa de arquitetura. Ofereceu emprego melhor para o Rodrigo, salário de R$ 7.000. Ele aceitou. Com o tempo, eles se aproximaram. Daniela era tudo que Valéria não era. Humilde, trabalhadora, de origem simples, amorosa. O divórcio saiu. Rodrigo refez a vida com Daniela 2 anos depois. Vendi a casa que dei para meu filho por 450 mil. Comprei apartamento moderno de 3 quartos no meu prédio antigo, 2 andares acima do meu. Reformei tudo. Decorei um quarto para Beatriz,
outro para Tiago. A decisão judicial de guarda compartilhada saiu. Os netos voltaram para minha vida. Agora passam metade da semana comigo. Cozinho, brinco, levo na escola, amo intensamente. A construtora se recuperou forte. Ganhamos licitação de 15 milhões para construir conjunto habitacional de 200 casas. Contratamos mais 100 funcionários. Antônio Carlos virou vice-presidente oficial. A empresa hoje fatura 12 milhões por ano. Somos a segunda maior construtora da região. 2 anos e meio depois da explosão toda, numa tarde de quinta-feira, Rodrigo tocou a campainha do meu apartamento. Estava diferente. Mais magro, cabelos grisalhos aparecendo, roupas simples, pediu para conversar. Hesitei, mas deixei entrar. Ele sentou no sofá. Começou a pedir desculpas. Chorou durante meia hora sem parar. Disse que a Valéria envenenou ele completamente, que ele perdeu noção do certo e errado, que passou 2 anos em terapia entendendo os erros graves que cometeu. Perguntou se eu perdoava. Respirei fundo. Respondi: Rodrigo, eu te perdoei no exato dia que você saiu chorando daquela reunião na empresa. Perdoar é liberar o veneno do meu próprio coração. Perdoar é não deixar o ódio me consumir por dentro. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa voltar a ser como era antes. Você me humilhou no dia do meu aniversário. Me desprezou publicamente. Escolheu dinheiro falso e status mentiroso ao invés de amor verdadeiro. Você pagou o preço caro. Aprendeu a lição. Agora está reconstruindo sua vida. Mas longe da minha vida. Vejo você nas festas dos netos. Serei educada, cordial. Mas a mãe que você tinha morreu naquele sábado de junho. Sou outra pessoa agora. Ele aceitou. Entendeu. Saiu em paz. Hoje tenho 65 anos. Acordo todo dia às 6 da manhã. Vou ao escritório 3 vezes por semana. Viajo quando quero. Paris, Lisboa, Buenos Aires. Cuido dos meus netos com amor de avó verdadeira. Aprendi lições duras. Dinheiro não compra caráter, família verdadeira respeita sempre. Amor genuíno não humilha nunca. Meu filho escolheu vergonha e status falso. Colheu solidão e perda. Eu escolhi dignidade e verdade. Colhi paz e liberdade. A lição que deixo: nunca deixe ninguém te diminuir. Nunca aceite desrespeito de quem deveria te amar. E quando precisar fazer justiça, faça com força total, sem medo, sem culpa. Defenda sua dignidade até o fim. E você? O que faria no meu lugar? Perdoaria ou cortaria para sempre? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião sincera. Se gostou da história, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E já vai passando na tela a próxima história que você precisa ouvir. Clica agora e vem comigo para mais um relato impactante.